Olá, pessoal! Está começando Cidadania e Serviço Público e a partir de agora você fica comigo para assistir as últimas atualizações sobre a reforma da Previdência, a mudança que o governador do estado fez no sistema da Nota Fiscal Paulista e mais, todos os detalhes do Encontro Nacional da FENALI. Eu sou Mariana Oliveira e esta é mais uma edição do programa da FESPESP. Servidores públicos, cidadão, no nosso programa de hoje nós vamos conversar com a FENALI, é a Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativo Federal, Estaduais e do Distrito Federal, que realizaram de 6 a 9 de junho o 38º Encontro Nacional. E aqui com a gente está o presidente da FENALI, João Moreira, que é lá de Mato Grosso do Sul, e o secretário-geral, José Eduardo Rangel, que é do Rio de Janeiro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá conversar sobre o que foi o 38º, 38 anos fazendo o encontro da FENALI, é isso? Como é que foi, João? São 2 encontros que a gente realiza por ano. No início do primeiro semestre, que é maio ou junho, e também no segundo semestre, lá por volta do final de novembro, início de dezembro, a gente realiza o outro encontro. E para nós foi muito importante esse encontro agora, o 38º, que foi um encontro que superou a nossa expectativa. Nós estivemos lá com 22 entidades presentes e 19 estados. E foi o maior encontro que já houve dentro desses 38 anos, que é esse 38º encontro. E a FENALI tem 24 anos. Foi fundada em 1993, em setembro, agora vamos completar 24 anos em setembro, agora dia 22. E eu fico muito feliz de estar à frente da FENALI hoje, que nós começamos pequenos demais, chegamos a ter o máximo uma vez, acho que foi 8 entidades e 10 estados que esteve presentes, e hoje estamos com 19 estados e vamos alcançar ainda mais. No início vocês não eram um sindicato, né? Não era uma federação sindical. Não, na verdade a FENALI sempre foi uma federação sindical. Só que anteriormente, antes de nós obtermos o registro sindical, nós tínhamos associações que faziam parte do nosso quadro de associados e continuam fazendo como parceiras da FENALI, por exigência da legislação. A FENALI, sendo sindical, ela congrega todos os sindicatos representativos dos servidores do Legislativo. Mas as associações são as nossas grandes parceiras e continuam, para nossa satisfação, integrando o quadro de entidades que fazem parte da FENALI. Aliás, nós temos discutido em vários programas aqui, que depois de 88, quando foi autorizado o servidor público a se sindicalizar, muitas entidades associativas já faziam papel sindical. Sim. Então não tem por que ter essa separação, né? Parabéns à FENALI, que junta federação, junta os sindicatos e juntam também as associações numa luta só. Tanto que a FALESP hoje, que está em 70 anos de fundação, que faz parte, é fundadora da FENALI. Hoje continua com nós na federação e ela é importantíssima no nosso quadro de filiados. Uhum. Vocês têm lá a FENALI, tem a ASPAL, né, que é aqui de São Paulo, que é a Associação dos Aposentados, e também aqui de São Paulo tem o SINDAP, né, que é um sindicato também de aposentados. Não é isso? Isso. Agora, uma coisa interessante e que eu acho que mexe num trabalho que a gente tem discutido, especialmente na pública, ultimamente, é que vocês fizeram junto com o encontro da UNALI, né? A UNALI é a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos. Sim. É o oficial, na verdade, é isso? Sim. Como é que se dá essa conversa? A UNALI é o patrão. Seria o patrão, que são dos deputados. Ela representa os deputados. E é isso que faz esse encontro, a conferência deles. E nós fomos aos poucos criando esse espaço dentro da UNALI, que nós conseguimos entrar
junto com eles, fazer o encontro nosso e também junto com a conferência da UNALI. Tanto é importante que desde 2007, que nós vemos lutando para participar junto com eles, que no 37º encontro nós fomos tão reconhecidos que participamos da mesa de abertura da conferência da UNALI, a FENALI, reconhecida como a verdadeira representante do servidor do Legislativo. Eu acho isso muito importante, porque o que se tem discutido é que, na verdade, os eleitos ficam um determinado tempo, são reeleitos ou não, e os servidores, aqueles que, na verdade, dão a base, no caso de vocês, para o próprio exercício do deputado legislativo, é que, na verdade, administram. Né? E no momento em que, portanto, se administram, tem também a sua parcela de responsabilidade de fazer um trabalho cada vez melhor para o Estado e de atendimento à população. Exato. E quando você une os dois é maravilhoso. E acontece que normalmente, por exercício da função, o parlamentar ele fica no plenário, no gabinete, atende lá os seus compromissos e os servidores dão toda a sustentação. E o deputado vê o servidor como uma pessoa que está ali prestando um serviço. Desconhece, muitas das vezes, os anseios, não está envolvido nas lutas, no empenho que é feito pela categoria. E esse encontro na UNALI nos dá a oportunidade de conversar com eles, ter um diálogo aberto, franco, e aí nós não somos os empregados, como falou o presidente João Moreira, e eles não são os nossos patrões. Nós fazemos parte do poder legislativo, daquela Assembleia Legislativa respectiva, e vamos conversar, e vamos dialogar, e vamos trocar ideias, experiências, informações, e isso faz com que o objetivo que nós temos, tanto nós quanto eles, é o de fortalecer o poder legislativo. É isso que a gente busca nesses encontros também, o fortalecimento do poder legislativo. E com certeza esse é um grande avanço. É realmente ter um trabalho conjunto para melhorar a estrutura do próprio Estado, no caso de vocês, do próprio legislativo, né? No encontro vocês estavam discutindo a questão das reformas, especialmente a previdenciária, né? Como é que foi essa discussão e como é que isso se dá com a UNALI? Eles também estão nessa luta? Nós passamos algumas dificuldades nessa conferência, porque foram convidados de senadores e deputados que eram a favor dessa reforma. E nós, ao contrário. Então, criou até um clima não muito bom nessa conferência, que nós ficamos recuando porque não aceitava aquilo que estavam falando. Só que também nós tínhamos o dever de não se tornar uma situação ruim, né, nessa conferência. Então eles defenderam a parte deles e depois nós defendemos as nossas partes, que nós somos contra a reforma, né? Que eu acho um absurdo ver o ministro da Fazenda dizer que a crise do nosso país é a reforma da Previdência. Isso é um absurdo dizer que o país está numa crise e para resolver essa crise é a reforma da Previdência. Isso nós não aceitamos. Eu acho assim, um absurdo de ter que ouvir isso do administrador. É uma coisa que foi jogado para a mídia oficial, né? E que a população está, de certa forma, entendendo que eles têm razão. Se bem que a população também não tá favorável a essa reforma da Previdência da forma como ela está lá em Brasília, né? Agora, o fato veja bem, os servidores, aqui em São Paulo pelo menos, eu acho que em outros estados, no Rio Grande do Sul talvez até maior, 14% parece, nós pagamos 11% de tudo que a gente recebe, tá certo? O Estado paga 2 vezes isso. Então são 33% em cima do salário que é arrecadado para o futuro, a futuras aposentadorias. Como é que pode ser deficitário? Inclusive, Góes, no nosso caso lá do Rio de Janeiro, nós pagávamos 11%, foi aprovado a contribuição para 14%, inclusive sobre os aposentados. E hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de ouvir um companheiro nosso, o doutor Antônio Tutino, quando ele disse que nós pagamos a aposentadoria para não ter mais aposentadoria, porque já somos aposentados. Mas, enfim, foi aprovada essa
o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, e o governador do estado ainda queria mais 8% durante 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Então nós teríamos 22% de desconto previdenciário, porque se nós somarmos o desconto de 27% do imposto de renda, quase que dava para a gente trocar, né? É melhor em trocar. vez de receber, seria melhor trocar, né? Então a situação que nós estamos atravessando é exatamente essa. Nós estamos sendo responsabilizados pela falência do Estado, é a Previdência que quebrou o Estado, quebrou o Brasil. Muito pelo contrário, e nós sabemos que, na verdade, a falência passa bastante longe da Previdência e existem, inclusive, estudos que comprovam que ela é superavitária. Isso aí ainda vai render muito assunto, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Na verdade, os 8% vocês estão cobrindo aquilo que meteram a mão. É verdade. Tá certo? Vamos ser bem claros. Numa discussão aqui no Tribunal de Justiça, aconteceu isso, porque na hora de pedir a reposição, o presidente disse assim, olha, mas vocês ainda têm sorte, porque no Rio de Janeiro eles nem estão recebendo. É verdade. Aí a nossa colocação foi clara, aqui no Rio de Janeiro, roubaram tudo que tinha. Aqui em São Paulo ainda estamos recebendo porque roubaram menos. Com certeza você já usou ou conhece alguém que utiliza a farmácia popular aqui em São Paulo, né? O programa do governo federal, que distribui remédios para quem não tem condições de comprar, sofre algumas ameaças e pode chegar ao fim. Bem, aqui em São Paulo foi protocolada na Assembleia Legislativa a moção de número 3 de 2017, que pretende apelar ao presidente da República que não feche as unidades no Brasil. O documento é de autoria do deputado estadual Júnior Aprilante, do PSB, e por enquanto está sendo analisado pela Comissão de Saúde da Alesp. Esperamos mesmo que essa iniciativa que beneficia tantas famílias realmente não chegue ao fim. Voltamos agora com a entrevista de José Gozzi e a diretoria da FENALI. No Legislativo, vocês têm muitos cargos que não são de carreira, né? Que são assistentes, não é verdade? Sim. Com a terceirização, isso não piora? Piora porque... Embora, na verdade, de certa forma, podemos dizer que vocês têm uma grande terceirização, né? Já. O que acontece é que nós entendemos, nós servidores de carreira, entendemos que o compromisso que este servidor efetivo, no exercício das suas funções, ele tem um compromisso com a instituição. Já o servidor terceirizado ou comissionado, ele tem compromisso com aquela pessoa que fez a indicação do nome dele para o exercício daquela função. E eles são demissíveis a qualquer tempo. Então, acontece uma distorção, inclusive inconstitucional, porque nós deveríamos obedecer uma paridade que não é obedecida. E para citar um exemplo, o Rio de Janeiro, mais uma vez o Rio de Janeiro. Nós temos cerca de 680 servidores em atividade, mas nós temos cerca de 4.500 servidores comissionados. Nada contra os comissionados, desde que eles exercessem as suas atividades na parte política. Agora, quando eles vêm para a parte administrativa e eles não têm o compromisso com a instituição, isso gera o prejuízo que você está se referindo. Porque se perde o histórico e as decisões que são tomadas não têm o cuidado de saber das consequências delas, porque não existe essa junção, essa união, esse compromisso do servidor com a sua instituição. Existe sim com o político que fez a indicação dele. Isso prejudica. Mas o pior disso aí tudo é que no Legislativo, o comissionado tem o comissionado do parlamentar. Que é o do parlamentar, que nós não interferimos, que é o servidor que ele colocou no gabinete para atender e assessorar. A nossa dificuldade é o comissionado da administração, diretor de recursos humanos, de patrimônio, revisor de debates. Então, esse pessoal que está terceirizando, que para nós é muito ruim, porque nós não interferimos no comissionado da parte parlamentar, que ele tem o direito de levar lá para o nosso estado, são 20 servidores.
Cada deputado tem direito a 20 servidores. Então, esse é um comissionado, ele é funcionário do deputado. E nós temos o comissionado que é da casa, que é o funcionário da Assembleia Legislativa da casa. Então, isso aí que nos prejudica, que é serviço de copa, tem segurança, tudo terceirizando. Então, para nós é ruim. Entendeu? Muito ruim isso para nós, porque esse servidor, ele não tem compromisso com o Poder Legislativo. Então vamos lá, pode até sujar a imagem do Poder Legislativo, porque não tem compromisso. E nós, que somos concursados de carreira, nós temos compromisso com o Poder Legislativo. Eu imaginava que era só aquele ligado diretamente ao deputado que era de fora. Eu achava que os outros eram realmente de carreira. É isso que eu estou tentando colocar aqui, que a questão é que o pessoal não entende. Para deixar bem claro. Deixar claro que tem o comissionado que atende ao parlamentar, que é dele, que ele que nomeia, que ele que exonera. E tem o comissionado da administração, que é da casa. Então é esse da casa que estão terceirizando, que são servidores que não têm compromisso com o Poder Legislativo, e sim a empresa que está lá, que coloca os trabalhadores. Você falou que tem 20 para cada deputado, isso no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, é o meu estado. Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro? Mais ou menos a mesma coisa. E a necessidade de tantos assessores vindo de fora, por que não parte deles ser de carreira? É a política que eles fazem, né? É a política do emprego. Ele se elege prometendo emprego para todo mundo e essas horas que ele usa esses 20 cargos para atender os seus colegiados, o pessoal, dos seus eleitores. E é uma situação que nós até não se metemos, porque é a parte parlamentar. Nós não faz intervenção nenhuma nesse caso. Então é problema deles. Quando vier a imprensa falar, isso é o problema deles. Que eles mesmos estão fazendo para eles. Entendeu? É o seguinte, quando não se há aumento de despesa, tudo bem, a gente nem está dando nada de oposição nenhuma. Porque é o seguinte, antigamente era 10, passaram para 20, mas com o mesmo valor financeiro que ele tem uma cota para ele pagar esses servidores. Então, se ele quer atender 20... Redistribuiu tem deputado que pode ter 5, pagar bem, pega essa verba e paga 5 funcionários. Tem uns que pagam 10, tem uns que pegam 20. Agora, quando a crise financeira no Estado, aí o PDV é para os que são efetivos. Efetivo, é o de carreira. É ele que paga o pato, né? Pois é. No Rio de Janeiro está na mídia. Tá na mídia. Vocês estão recebendo, também estão com salários todos atrasados? Não. No Legislativo? Não, o Rio de Janeiro está passando por um momento muito crítico. Né? Nós tivemos um orçamento que foi elaborado com base em premissas erradas. O cálculo do valor do orçamento foi feito em cima de royalties dos barris de petróleo que estavam, na época, em 130, 140 dólares o barril. E hoje eles estão a 40 dólares, 45 dólares. Então, todas as estimativas de receitas, nesse aspecto, elas foram absolutamente frustradas. Não houve o ingresso desses recursos. Uma outra coisa que foi feita, foram concedidas muitas isenções de impostos com a justificativa de que as empresas viriam se estabelecer no Rio de Janeiro, o que também não aconteceu. Agrava o fato ainda, que é de conhecimento geral, o desvio, a propina, a corrupção que nós tivemos lá. Acredito que só lá no Rio de Janeiro, não sei se em outros estados possa ter, mas no Rio de Janeiro isso aconteceu. É aquilo que eu falei, lá roubaram um pouco mais, mas nos outros estados também roubaram. E então, nós temos um governador que está preso desde novembro do ano passado, né? Secretários de Estado, os ministros... Até Tribunal de Contas. Todos eles, menos um, todos estão afastados, estiveram presos, agora estão afastados. Então, isso tudo frustrou muito a expectativa de realização do que era necessário. Então, hoje nós temos as universidades fechadas, as escolas sucateadas, os hospitais sem ter meios de atender a população. Então, o Rio de Janeiro hoje vive um momento especial, infelizmente, para o lado negativo. E isso prejudica muito a população. Sem não nos esquecermos da insegurança. Estamos agora mesmo recebendo as forças de segurança nacional que estão mais uma vez fora, inclusive de época de Olimpíada, de Copa do Mundo, Carnaval, coisa,
Hoje a cidade está tomada pelas Forças Armadas prestando a segurança, porque nós chegamos nesse ponto por falta de recursos para aplicar em todas essas áreas, né? E a população, geralmente, quando precisa ser atendida e acaba sendo mal atendida, acha que a culpa é do servidor. É daquele que está do lado de lá do balcão para atendê-lo. Sim, com não é certeza. verdade? Vamos a carta que vocês soltaram lá de Foz do Iguaçu, né? Vamos falar dela um pouquinho nos nossos últimos minutos. Mas uma das coisas aqui era exigir a aplicação dos princípios constitucionais, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência. E depois, defender a isonomia salarial entre os servidores ativos, aposentados, pensionistas, preservando a paridade no texto da reforma da Previdência. Bom, isonomia salarial está complicado, né? Complicado. Agora, essa aplicação de princípios, não há impessoalidade, moralidade, por que tem isto na carta? Porque hoje o serviço público, hoje, né, a gente fica numa situação que tudo que eles podem fazer para prejudicar, inclusive ter uma ideia no nosso estado do Mato Grosso do Sul agora, paridade, o governador deu reajuste para o pessoal ativo e o aposentado não recebeu. Agora, recente, esse mês. Né, e surgiu ninguém sabia disto. Negociou-se aumento salarial. Isso em que estado? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. Aí negociou-se o aumento e o aposentado não teve. E o pessoal, as lideranças sindicais não se atenteu a esse ponto que estava lá, que eles não viram, que só atendia quem estava no ativo. Então a nossa bandeira é de tanto o aposentado, o ativo, o pensionista, ter os mesmos direitos. Claro. Entendeu? Inclusive até eu posso dizer, porque na bandeira da FENALI também, é a questão do concurso público. Ele também está na nossa carta. Para você dar um exemplo, o nosso estado agora realizou o concurso público ano passado, 80 vagas. Tá? Mas para que fosse aprovada essas 80 vagas, teve um projeto de aposentadoria incentivada. Aposentou-se 150 servidores de carreira. Para contratar 80. Para contratar 80. Você vê que a diferença do tratamento que dá, o certo seria aposentar 150 e fazer concurso para 150. Ou tinha gente a mais ou agora não vai funcionar. Não vai funcionar. E o pior, e só nomeou metade, 40 agora. Esse mês nomeou 40. Convocou 40 aprovados. O restante até o final do ano de 2018, tal, que ele prometeu de convocar o restante. A situação, mas já é um avanço da FENALI, das entidades, né, lutar para que todas as entidades filiadas à FENALI que se lutem pelo concurso público, para acabar com a questão de trazer comissionados, né, muitos comissionados e poucos ativos, né, de carreira. Uma das questões, para finalizar, é a questão de fiscalização e controle das auditorias de dívida pública, né? Isso está se espalhando pelo Brasil, essa tentativa. Também faz parte da carta. Sim, e é um dos pontos que nós defendemos, porque nós temos a convicção de que a dívida pública ela precisa ser auditada. Nós defendemos que se existe a dívida, ela deve ser paga, nós somos contra o calote, essa coisa toda, deve ser paga. Agora, nós precisamos saber exatamente para que foi utilizado esse recurso, em que obras foram aplicadas, o que se fez com esse dinheiro, por que se tomou tanto esse empréstimo. Nós queremos saber exatamente o que é que nós temos que pagar e por que temos que pagar, se é que nós já não pagamos isso. Então, essa é a nossa luta. Nós somos contra o calote, mas nós queremos pagar aquilo que efetivamente é preciso ser pago. Que é verdadeiro, é isso que nós defendemos. Bom, tivemos aqui o pessoal da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativo, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, FENALI. Aqui, ao meu lado esquerdo, João Moreira, que é lá de Mato Grosso do Sul, presidente da FENALI, e ao meu lado direito, José Eduardo Rangel, que é lá do Rio de Janeiro, secretário-geral. Sim. Fiquem agora com o nosso noticiário. O noticiário desta edição começa com mudanças no governo estadual. Você pede nota fiscal paulista nos lugares que você frequenta? Se a resposta for sim, preste atenção nisso. O programa passou por mudanças e entre elas está o sistema de doação.
Em outras palavras, o consumidor terá que escolher a instituição que ele quer ajudar por meio de um aplicativo de celular, que será criado exclusivamente para o programa da nota fiscal. Com as alterações, o repasse será feito mensalmente. A FESPESP procurou saber o outro lado da história e as instituições temem que a arrecadação diminua por conta do novo método. Não dá para negar que poder cadastrar sozinho é totalmente coerente com a nossa realidade que a gente vive hoje, né? Tudo ao alcance do celular. Mas atenção redobrada e lembrar sempre de cadastrar os cupons. E no debate sobre o orçamento público da TV do servidor, que aconteceu na semana passada, o presidente José Gozi comentou sobre a situação do Tribunal de Justiça no que diz respeito ao dinheiro. E essa semana, o TJ pediu ao governo estadual uma quantia de 21 bilhões de reais para gerar os custos do órgão. Isso significa o dobro do total reservado para 2017. O presidente do TJ, Paulo Dimas, acredita que o executivo deve enxugar a proposta, considerando a base que o governo estadual prevê para arrecadar no ano que vem. Caso a sugestão orçamentária seja aprovada, uma das prioridades do Judiciário Paulista é acelerar as reformas de imóveis. A pergunta que fica é se a reposição atrasada dos servidores, principalmente do ano passado, que eles não foram capazes de cumprir, está incluso nos itens prioritários do tribunal, né? Bem, e para encerrar, essa semana o Brasil pôde acompanhar que, mais uma vez, Temer saiu ileso das acusações de corrupção. Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que pretende aprovar a reforma da Previdência até outubro. O ministro disse ainda que não acredita que o placar da votação que suspendeu a denúncia contra o presidente da República possa influenciar na decisão sobre as reformas. Já a questão da reforma tributária deve ficar para novembro, mas mesmo assim, Meirelles não descarta a possibilidade de deixar a PEC 287 para depois. Estamos desde o começo do ano, vivendo esse vai e vem, e o resultado das nossas lutas estão aí. Agora, mais do que nunca, é necessário que não só os servidores públicos permaneçam unidos, mas a sociedade como um todo. É o direito de todo mundo que está sendo ameaçado, O nosso programa vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa edição. Continue conectado com a FESPESP no nosso site e nas nossas mídias sociais. Lembrando que é só digitar FESPESP no Facebook ou no Instagram e mandar lá suas mensagens. Essa edição está disponível a partir de segunda-feira no YouTube e também na fanpage da Federação. Para assistir na TV aberta, sintonize nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Eu volto no próximo domingo e espero você às 9 da noite com muito mais cidadania e serviço público. Uma boa semana a todos, até semana que vem e um grande abraço.